Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que o seu dia seja iluminado, que você consiga assistir essa aula com tranquilidade, né, e que possa absorver o máximo possível dela, né, que eu faça ela com carinho e espero que vocês também a recebam de tal forma. Bom, gente, nós já falamos, né, sobre a questão da construção do Estado moderno, né? Falamos sobre a questão do território, a questão da nação, enfim, a centralização da administração pública. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro tipo de Estado formado na era moderna, que é o Estado absolutista. Primeiro, o Estado absolutista, ele vai surgir com a Revolução de Aves em Portugal, tá? Nos anos aí, mais ou menos meados de 1300, ok? Ou seja, século XIV, tá? E ele vai ter essas características de centralização do poder, né, de formação de um corpo burocrático, né, para administração pública, né, centralização concentração dos exércitos, enfim. Mas o Estado absolutista, ele vai além disso, e a gente precisa conversar sobre isso hoje. Primeiro, né, esse período aí do absolutismo, ele vai aí, né, mais ou menos, né, ele vai do século XIV até o século XVIII. Então, são aproximadamente 400 anos que, no mundo ocidental, nós vamos ter o absolutismo. Quando eu falo de absolutismo, eu tô falando de alguma coisa que é absoluta, tá? E quando eu tô falando de absoluto, o que é absoluto nesse caso? É o poder. O poder de quem? O poder do rei, tá? E quando eu falo que o rei tem um poder absoluto, significa que o rei, ele exerce, né, o papel, o rei que faz leis, né, ele exerce o papel do legislativo, perdão. O rei, ele é capaz de julgar alguma coisa. O rei define questões econômicas, né? O rei define os impostos e quanto será cobrado pelo imposto. Então, o rei determina as guerras, o uso do exército. Então, o rei, ele centraliza, o rei, ele concentra todo o poder de uma nação. Professora, por que isso acontece? Eu falei, isso vai acontecer, como eu falei com vocês, com a Revolução de Aves em Portugal, no século XIV, porque o absolutismo, em certo sentido, esse período ele vai ser importante, porque ele vai ser necessário para a consolidação do Estado-nação. Mas o que você está dizendo com isso? A gente, quando pensava, digamos assim, no mapa mundi lá do século XIV, do século XIII, enfim, eu não tinha o Estado da Espanha, eu não tinha o país Portugal, eu não tinha o país Itália, eu tinha regiões e cada um com seu senhor feudal, com seu nobre, né? O sistema absolutista, o Estado absolutista, essa concentração de tudo na figura do rei, ela é fundamental para a unificação desses estados, ou seja, pessoas que têm uma história comum, né, que vivem num território comum, que falam o mesmo idioma, né, que tem costumes semelhantes, a gente vai o quê? Se aglutinar, ou seja, formar o nosso Estado, baseado na nossa história, na nossa língua, né, nos nossos costumes, na nossa cultura, nas nossas leis. Então, o Estado absolutista, ele é responsável pela formação
formação, pela unificação dos países da Europa. E a gente tem que lembrar que os primeiros países a se unificar foram os primeiros países a adotar o absolutismo, que foram os países da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Ok? Bom, professora, mas a concentração toda do poder na mão de uma única pessoa, será que é bom? E aí, eu tenho um teórico que eu vou te apresentar hoje, ou que eu vou te lembrar sobre ele, que é o inglês Thomas Hobbes, tá? Hobbes, ele vai escrever um livro que até hoje ele é muito lido e ele é interessante, chamado Leviatã, tá? E nesse livro do Leviatã, ele vai justificar a existência de uma monarquia, ou seja, de um rei absolutista que concentra todos os poderes. Por quê? Porque ele vai dizer pra gente, vamos pensar aqui num fictício, tá? Lá nos primórdios da humanidade, né, quando a gente não tinha Estado, não tinha leis, né, a gente ainda estava ali engatinhando, vamos dizer assim, enquanto humanidade, ele vai dizer que aquilo ali era o estado de natureza, né? É meio que a nossa faceta animal, o homem enquanto um animal, digamos assim, tá? Só para tentar ter um exemplo mais concreto. E aí ele fala que nesse estado de natureza, como não existe nenhuma regra, como não existe nenhum rei, né? O que acontece? As pessoas, elas têm liberdade em excesso. Professora, liberdade nunca em excesso. Incrivelmente, liberdade em excesso também é um problema. Mas por que, professora? Vamos lá que eu vou te explicar. Pensa comigo o seguinte. Estamos aí no comecinho ali das organizações humanas, das nossas comunidades. E aí eu tenho aqui, deixa eu pegar, José e Joaquim, tá? Duas pessoas absolutamente livres. José resolveu aqui, sei lá, que construiu lá algum lugar e disse que essa construção é só dele e da Maria, né? Aí o Joaquim vai dizer o seguinte: ah, não, mas eu gostei muito dessa casa. Essa casa ficou legal, essa construção aí, vai, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá e vai disputar com o José. Então eu botei aqui, ó, José e Joaquim em disputa, tá? Por que eles vão estar disputando? Porque um acha, né, que por ele ser livre, ele tem o direito de se apropriar da coisa do outro, né? Em teoria, do outro. Ou seja, fulano pegou a maçã mais bonita que tava lá. Ah, eu tava de olho nela, mas não consegui pegar. Ah, mas eu quero aquela maçã. Então a gente vai entrar em conflito, né? E aí o Hobbes vai dizer que nesse estado de natureza existe uma guerra de todos contra todos. Está todo mundo eternamente num espírito de guerra. Está todo mundo eternamente num espírito de conflito e de combate. Justamente porque todo mundo é livre demais. E não existe uma limitação. Vamos pensar nos dias de hoje? Vou dar um exemplo aqui simples. Eu quero fazer na minha casa uma festa. É possível? É possível, por que não seria, né? Agora, imagina que eu quero fazer uma festa na minha casa durante 15 dias consecutivos. É possível? É
Possível. A casa é minha, não é minha? Possível. Agora, imagina que eu contrato um trio elétrico e coloco dentro da minha garagem. Imagina que eu tenho uma casa enorme, eu consegui enfiar um trio elétrico lá dentro e uma música na outra, 15 dias comendo, bebendo, brincando, dançando, pulando. Você até pode ser que você gostasse de ser convidado para festa. Você é meu vizinho, você é boa vizinha. Convido você para festa. Só pensa comigo. Seu pai, a sua mãe, a sua avó, o vizinho que tá lá 3 quarteirões atrás, eu tô com um trio elétrico, tá? Eu tô com uma música numa altura absurda. Eu tenho alguém que tá doente. Eu tenho alguém que tá com uma crise de enxaqueca. Eu tenho alguém que tem que levantar às 4 da manhã para trabalhar. Eu tenho alguém que trabalha de noite, faz plantão, é enfermeiro, é médico, é segurança e que chega em casa de manhã e precisa dormir. Então, independente da hora, durante 15 dias eu tô com aquele som absolutamente alto, insuportável, impedindo as pessoas, né, de terem acesso a um descanso. Eu tenho direito a fazer festa de 15 dias. Mas essa minha festa de 15 dias, ou de 2 dias, ou de 12 horas, ela não pode impedir o outro de fazer aquilo que ele também quer. Porque ele é livre para isso. Então, você vê, né, que se eu for se colocar aí, fizer uma festa de 12 horas com som escandalosamente alto, é possível que a polícia vai bater na minha casa porque os vizinhos vão todos ligar. Passou 3 horas da manhã, eu levanto às 4, não consegui dormir ainda, que essa mulher não acaba com a festa, né? Então, o meu direito acaba onde começa o outro. Então, a nossa liberdade, ela não é ilimitada, ok? Então, pensa o seguinte, no lugar que todo mundo é livre, todo mundo pode fazer o que quer, quando eu faço tudo o que eu quero, eu invado também o espaço do outro. Então eu vou gerar guerras e conflitos. Aí ele vai dizer o seguinte: bom, no momento em que a vida de todo mundo corre perigo, por quê? Porque nós vivemos no estado de guerra. No estado de guerra, a vida de todas as pessoas corre perigo. Então o que eu preciso saber? As pessoas chegaram à conclusão que o problema era o excesso de liberdade. Então o que elas fazem? Elas oferecem, né, de maneira até espontânea, uma parte da sua liberdade para alguém, sei lá, André, tá? E André, em nome dessas pessoas, ele vai criar regras, códigos, né? Ele vai se tornar um monarca, né? Vai se tornar um rei absolutista, que tem controle absoluto sobre aquelas pessoas. Por quê, gente? Todas as pessoas que vivem em guerra, elas querem encontrar paz em algum momento. E a paz vai ser dada pelo rei absolutista, né? É meio como se todo mundo fosse criança e eu precisasse da professora ali na creche, ela fosse uma figura central, né? Ela tá ali para intermediar conflitos, ela tem esse papel muito importante. Então, somente um rei absolutista pode acabar com essa guerra, né? E aí ele tem uma frase que é bastante famosa: o homem é o lobo do homem. Então, se o lobo caça, e ele é o lobo do próprio homem, então o homem é o único ser capaz de caçar a si mesmo, né? Ou seja, nós somos uns animais, né, nada simpáticos, né? Hiena não caça hiena, leão caça hiena, né? Leoa, né? Outros animais, eles não vão engolir outros animais, né? Eles vão caçar outra espécie.
Então, o ser humano é o único ser capaz de caçar e de colocar em risco a sua própria espécie, tá? Então, essa aí é o significado dessa máxima de Thomas Hobbes, ou seja, dessa frase famosa dele. Bom, professor, então ele centralizava tudo, inclusive a economia? Sim, inclusive a economia, tá? A economia nesse período é caracterizada pelo mercantilismo. Digamos que o mercantilismo é um processo intermediário entre o feudalismo e o capitalismo, tá? Ele dá origem ao capitalismo, mas ele ainda se fez presente, né, nesse período aí de transição. O que o mercantilismo é? É um processo de controle extremo do monarca absoluto sobre a economia. E o mercantilismo, ele se pautava principalmente no quê? A gente teve estava muito relacionado à questão do pacto colonial, né? Das nações europeias, da exploração, da acumulação de metais e pedras preciosas, né, que vai ser chamado aí de metalismo. Ele considerava que um estado, um país rico, né, era aquele que tinha metais preciosos guardados. É como se eu estivesse ali montando a minha grande fortuna, né, para o desenvolvimento da nação. Tanto que eu vou até dar um pulinho lá na frente, que a Inglaterra, ela foi tão bem nessa parte, não só porque ela explorava as colônias, mas porque ela tinha pactos comerciais assim bastante interessantes, principalmente com Portugal e Espanha, que ela acumulou uma quantia tão considerável de metais preciosos, que é dinheiro, né, que ela conseguiu fazer a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não é fruto só de uma mudança de pensamento com relação ao trabalho, tá? Ela é uma mudança provocada, né? Ou seja, como se eu tivesse um dinheiro pronto para investir para abrir a minha empresa, só que isso no âmbito do Estado, tá? Então, ele se apoiou, né? O Estado absolutista, ele vai se apoiar nas práticas do mercantilismo, do sistema econômico mercantil, né? Aonde tudo torna-se mercadoria, inclusive a escravidão, né? Não que ela não existisse antes, mas, por exemplo, o tráfico negreiro, né? Os navios negreiros, esse tráfico de pessoas, né? Vindas da África, enfim, em especial para as Américas, né? Porque da América do Norte à América do Sul, todos os países receberam escravos, tá? E é transformação do que a gente vai dizer, é transformação de tudo numa mercadoria, num objeto que tem um valor. Inclusive pessoas. Ok? Gente, na próxima aula a gente vai falar sobre a queda desse absolutismo, que na verdade vai começar lá na França com a questão do questionamento desse poder absoluto, com essa ideia de divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, e consequentemente a gente diz que assim, o período absolutista ele vai se encerrar com a Revolução Francesa, né? Então, olha, pensa assim, o Estado absolutista lá no século XIV, ele vai fazendo esse acúmulo do dinheiro que vai no final do século XVIII, vai culminar com a Revolução Industrial, e que também, mais ou menos nesse mesmo período, vai culminar com a queda do próprio sistema, que é quando eu começo a discutir
efetivamente a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, eu começo a pensar na existência de direitos civis, né? E aí eu dou um poder maior para o indivíduo. E a partir daí a gente começa a nossa discussão na próxima aula. Grande beijo!